Bom, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem na mesa um material que propõe, assim, uma releitura bem radical e até um pouco desconcertante de umas passagens antiquíssimas e, nossa, muito famosas. Uhum, famosíssimas. Exato. Estamos falando de trechos extraídos de narrativas históricas, tipos de Mateus, Marcos, Lucas, João, os profetas Isaías e Jó. E a gente vai cruzar isso com as análises filosóficas mais recentes. Sim, especificamente aquelas instruções que são atribuídas a uma figura chamada de São Luís. Isso. E só para deixar claro para quem está nos escutando, o nosso objetivo com essa exploração não é de jeito nenhum debater dogma ou validar teologias de A ou B. A missão aqui é puramente analítica. Com certeza, a gente quer examinar como esses textos constroem um argumento estritamente lógico para a reencarnação, tratando isso não como, sabe, um evento místico inexplicável, mas como uma verdadeira lei da natureza, uma mecânica do universo mesmo. Perfeito. E o grande ponto de partida de toda essa leitura, o nosso gancho aqui, está numa gigantesca confusão histórica de vocabulário. Nossa, e que confusão! Porque durante séculos leu-se a palavra ressurreição em incontáveis documentos antigos, né? Mas a tese central aqui é que os povos da antiguidade estavam, na realidade, descrevendo o que hoje a gente entende por reencarnação. E é fascinante porque essa distinção linguística é tipo o alicerce de todo o argumento do material. Uhum. Quando a gente analisa o vocabulário daquela época e até a forma como a sociedade compreendia a biologia, a gente percebe uma limitação imensa. A palavra ressurreição carrega aquela ideia técnica de um corpo que já está morto voltando a funcionar. O que, convenhamos, cientificamente e materialmente falando, esbarra numa impossibilidade absoluta. Totalmente. Especialmente quando os elementos físicos desse corpo já se decompuseram, sabe? Já foram absorvidos pelo ecossistema ao longo de anos, décadas. E o material usa as próprias narrativas históricas para evidenciar isso. Sim, tem aquele caso célebre de Lázaro, né? Exato. Para ele se aplicaria o conceito de ressurreição, porque a narrativa descreve aquele exato corpo físico sendo reanimado depois de alguns dias. Mas aí, bom, o cenário muda drasticamente quando a figura de João Batista entra na análise. E essa é a parte que realmente desafia aquela nossa compreensão mais tradicional das histórias. Os registros mostram que o pessoal comum da época, e até os líderes políticos, tipo o rei Herodes, eles debatiam abertamente se João Batista era, na verdade, o antigo profeta Elias que tinha voltado. Uhum. Tem relatos de que até os discípulos mais próximos entenderam que a figura de Elias já tinha voltado na pessoa de João. Mas, pensando de forma pragmática, o corpo físico de João não tinha como ser o corpo de Elias, certo? Não, não tinha. Essa é a dedução lógica inescapável que a fonte traz. João Batista foi visto nascendo. Quer dizer, ele cresceu na comunidade, era uma criança com pais conhecidos por todo mundo ali ao redor. Faz sentido. Então, seria completamente impossível que ele estivesse habitando o antigo corpo biológico de Elias. Ele só poderia ser a consciência, a alma daquele antigo profeta, mas operando através de um corpo biológico totalmente inédito. Ou seja, tratava-se de um caso claro de reencarnação e não de ressurreição. A sociedade antiga, pelo que a fonte aponta, simplesmente não tinha um termo específico para a pluralidade das existências. Exatamente. Eles usavam a palavra que estava mais à mão para tentar descrever esse fenômeno do retorno de uma consciência à vida material. A seita dos saduceus, por exemplo, a fonte cita que eles não acreditavam em nada disso porque eram materialistas estritos. Para eles, a morte era o fim de tudo e acabou. Isso. Mas para a grande maioria, a ideia de retornar não era um absurdo. Só carecia, sabe, daquela precisão científica de linguagem que a gente busca hoje. Tá, então vamos desempacotar os detalhes dessa falha de comunicação milenar, porque o reflexo disso em outras passagens é imenso. Tem um momento super dissecado no texto, que é aquele diálogo noturno, bem reservado, entre uma figura central da época e um senador dos fariseus chamado Nicodemos. Ah, essa passagem é riquíssima. Muito. Esse senador vai lá buscar respostas e recebe uma afirmação que ecoa até os dias de hoje, que é aquela: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reação do Nicodemos é muito curiosa. Sim, é extremamente pragmática, né? Ele pergunta com todas as letras se um homem já idoso teria que retornar fisicamente ao ventre materno.
Eu confesso que eu sempre vi essa pergunta do Nicodemos meio que como uma incompreensão quase infantil. Uhum, muita gente vê assim. Mas, olhando sobre a ótica desse problema de vocabulário que a gente está discutindo, é a reação de alguém tentando aplicar a lógica literal da ressurreição a um conceito totalmente diferente. Perfeito! É a reação de um homem culto da sua época, mas que está preso à literalidade ali da matéria. E o que é fascinante aqui é a resposta que se segue a essa dúvida. É onde a argumentação atinge uma profundidade absurda. Qual é a tréplica exata? A tréplica é: se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino. E aí, se a gente não contextualizar com a ciência da antiguidade, isso soa apenas como uma metáfora poética bonita. Soa como um simbolismo de purificação, algo assim? Exato. Porém, os conhecimentos de física daquele período eram baseados fortemente em tradições muito antigas, tipo os relatos da criação no Gênesis. Eles acreditavam que a Terra tinha surgido do elemento líquido. Então a água não era só um símbolo poético. Não, a água era considerada a matéria primordial, o elemento gerador absoluto de toda a fisicalidade. Nossa, isso muda completamente o peso da frase. A água era praticamente o jargão científico deles para matéria ou para corpo biológico. E o espírito, por oposição, representava a natureza inteligente, aquela consciência que já pré-existia. Isso mesmo. Então, quando o texto fala em renascer da água e do espírito, estamos diante de uma descrição puramente técnica. Significa voltar à existência unindo de novo uma consciência a um novo corpo material. E o argumento ganha ainda mais força porque a narrativa faz uma distinção logo em seguida. Afirma que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Isso estabelece uma separação muito clara. O corpo procede do corpo, obedece à genética, hereditariedade. Exato. Mas a consciência, a individualidade, independe da biologia. Ela tem uma origem e uma trajetória própria. E aí que a gente se depara com o que, pelo menos para mim, talvez seja o maior desvio histórico apontado por essa análise inteira. Eu fiquei em choque. A questão da tradução. Isso. É assustador perceber o impacto de uma única palavra alterada ao longo de séculos de transcrições, sabe? Tipo um telefone sem fio histórico. Uhum. O texto original em grego falava em renascer da água e do espírito. Só isso. Mas em traduções posteriores, super influentes, e a fonte cita especificamente o trabalho do tradutor francês chamado Sassi, eles simplesmente inseriram a palavra santo. Sim, transformaram em Santo Espírito. Exato. E isso não é um mero erro de digitação. É como se alguém copiasse um projeto técnico de um motor super complexo e decidisse, vou adicionar uma peça estética aqui. E essa peça simplesmente altera todo o funcionamento da máquina. É uma mudança drástica de paradigma. Totalmente. Uma mecânica de retorno à vida material foi repentinamente transformada no conceito puramente teológico e ritualístico do batismo. A fonte até menciona que outras traduções, tipo a de Osterwald, mantiveram a fidelidade aos originais usando só a palavra espírito, mas o dano interpretativo em grande escala já estava feito. Pois é, e essa interpolação ilustra muito bem o perigo de a gente ler textos milenares usando as lentes de tradições que se formaram muito tempo depois. Com certeza. E para sustentar que essa ideia de reencarnação não dependia de uma interpretação isolada ou de um erro de tradução pontual, a documentação nos leva a escritos ainda mais antigos, séculos antes desse diálogo com Nicodemos. Aos profetas? Isso. Tem uma passagem do profeta Isaías que afirma: aqueles a quem a morte foi dada viverão de novo. A precisão linguística aqui é incrível, porque se o profeta estivesse se referindo apenas à sobrevivência da alma no além, a expressão mais lógica seria ainda vivem. Afinal, na concepção espiritualista, a alma não morre, ela só continua lá. Exatamente. Ao cravar viverão de novo, a implicação de um retorno à biologia, à vida na matéria, é fortíssima. E a mesma coisa acontece com Jó. O que diz o texto de Jó? E em meio a todo aquele sofrimento clássico dele, algumas traduções dos escritos trazem a reflexão: esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação, a ela voltarei de novo. Caramba, é a aceitação bem clara de um intervalo, né? Sim, a ideia de aguardar no plano invisível até o momento de retornar para o campo de batalha, que seria a existência terrena. Tá, mas aí a gente entra num ponto crítico. Se a gente assumir que essa tese procede e que passamos milênios voltando em corpos diferentes,
surge um paradoxo imenso em relação às nossas conexões humanas. O famoso medo de perder a família. Exato. Essa é uma das resistências mais naturais de quem acompanha esse tema. Porque, pensa bem, se a alma retorna como filho de uma pessoa numa existência, aí depois renasce em outro continente como parente de completos estranhos uns séculos depois, isso não pulveriza a ideia de família? Parece que vira uma bagunça, né? Fica parecendo que a reencarnação transforma a história humana num rodízio caótico. Somos parentes de todo mundo e, consequentemente, de ninguém. Como é que fica a solidez dos laços familiares? Essa dúvida levanta uma questão filosófica bem profunda. E o material enfrenta isso examinando as 4 grandes teorias sobre o destino humano depois da morte. A primeira teoria é o nada absoluto, o materialismo puro, onde tudo se encerra no túmulo. Ok, morreu, acabou. Isso. A segunda é o panteísmo, que de forma bem simplificada é aquela ideia de que a alma individual é como uma gota d'água que cai de volta num grande oceano cósmico. Ela perde totalmente a sua individualidade e memória. Tá, e também não tem família nenhuma. Nenhuma. A terceira é a sorte fixada definitivamente, que é o dogma de destinos eternos e imutáveis, tipo céu e inferno. E a quarta é a progressão indefinida, ou seja, a reencarnação. E a conclusão que o texto apresenta é totalmente contraintuitiva. Por quê? Porque eles argumentam que não é a pluralidade das existências que destrói a família, mas sim o dogma de uma vida única com um destino fixo. Peraí, essa conclusão parece contraditória no início. Como assim o dogma de uma vida única e eterna é a causa da ruptura dos laços, enquanto as múltiplas vidas seriam o que consolida esses laços? É que a lógica se sustenta na ideia de justiça e eternidade. Vamos pensar no destino fixado. Se a humanidade tem só uma breve passagem pela Terra e com base exclusiva nesses poucos anos, o destino de cada indivíduo é selado para toda a eternidade. O risco para a unidade familiar é aterrador. Tô começando a entender o ponto. Imagina, dentro de uma mesma família, um indivíduo atinge os critérios para a salvação e vai para o céu. Mas o outro é condenado ao sofrimento eterno. Estabelece-se uma ruptura definitiva. Eles são separados instantaneamente no momento da morte e ficam assim para sempre. Sem nenhuma chance de reencontro ou de uma redenção em conjunto. Nenhuma. É o rompimento absoluto. Em contraste, a reencarnação estabelece que os vínculos não dependem apenas da genética momentânea daquela vida. No plano extrafísico, as consciências se agrupam por afinidade real, por amor, por inclinações semelhantes. Ou seja, elas formam famílias espirituais, que são muito mais vastas e profundas do que os laços de sangue, né? A encarnação vira só uma separação transitória. Exato. Eu estava pensando aqui, a melhor forma de visualizar essa mecânica toda é usar uma analogia do nosso cotidiano profissional. Imagina uma equipe de colegas de trabalho extremamente unida, com laços profundos de lealdade. O plano espiritual seria a sede dessa empresa. Adoro essa analogia. E a encarnação é quando esses colegas são enviados para diferentes projetos no campo. Em algumas missões, eles vão juntos para o mesmo escritório, sentam lado a lado. Em outras missões, um vai lá para outro continente resolver um problema específico e o outro tem que ficar na sede ou ir para outra filial. Durante esse projeto de algumas décadas, eles estão fisicamente separados. Mas quando o trabalho acaba, todos voltam para a sede. Eles se reencontram, avaliam o que foi aprendido, compartilham as dificuldades e, eventualmente, planejam a próxima viagem a campo. E muitas vezes eles podem até revezar as hierarquias, né? Exato. Quem foi o líder num projeto anterior pode ir como um assistente no próximo, justamente para desenvolver uma nova habilidade ou para apoiar aquele colega que teve mais dificuldade antes. Nossa, essa metáfora captura com perfeição a ideia de solidariedade evolutiva que esses textos defendem. Eles reencarnam juntos, não por um mero acaso biológico, mas para garantir um mútuo adiantamento. Os laços que são construídos na afeição verdadeira, de consciência para consciência, não se perdem. Mas e aquelas relações baseadas só em conveniência? As relações que se basearam exclusivamente em interesses materiais ou conveniências efêmeras, essas se dissolvem, claro, porque não tinham raízes. E olha, essa mesma lógica nos traz uma resposta para um fenômeno social extremamente comum e super desafiador. Qual?
a convivência forçada com indivíduos com os quais não temos a menor afinidade dentro da nossa própria família genética. Ah, o famoso conflito familiar intratável, a famigerada ovelha negra. Porque, convenhamos, muitas vezes as pessoas sentam à mesma mesa, dividem o mesmo teto, o mesmo DNA e parecem pertencer a espécies diferentes com valores diametralmente opostos. Sim. Se os grupos de almas se reúnem por afinidade, como se explica essa inserção de elementos completamente estranhos e muitas vezes hostis no mesmo núcleo familiar? Se conectarmos isso ao quadro geral, o argumento propõe que a inteligência que rege esse sistema permite a encarnação de espíritos antipáticos, ou até antigos desafetos, no mesmo círculo biológico como uma ferramenta de progresso coletivo. Ah, a proximidade obriga a lidar com o problema. Exato. O contato diário é compulsório. A biologia e as normas sociais impõem a necessidade de cuidado na infância, a divisão do espaço, o amparo na velhice. Essa proximidade forçada atua como um atrito constante que, ao longo do tempo, vai abrandando o caráter desses indivíduos. É quase como uma engenharia cósmica, projetada para promover a reconciliação. É bem isso. Aos poucos, através dessa dependência mútua, as velhas aversões se diluem e abre-se um espaço para a criação de um laço novo. Aqueles que ontem eram estranhos ou inimigos, hoje são obrigados a se tolerarem como irmãos ou pais e filhos, até que, no futuro, a afeição se torne genuína. Faz muito sentido. Mas é aquele medo de acumular parente demais. O material esclarece que o amor verdadeiro não é exclusivista. O medo egoísta de acumular milhares de parentes não faz sentido. No mundo espiritual, a gente reconhece as almas que amamos independentemente dos papéis biológicos temporários que elas desempenharam. É um sistema muito engenhoso. Mas isso nos leva direto à parte mais complexa dessas instruções filosóficas, especialmente os textos que são assinados por São Luís. As regras da escola cósmica. Isso. Se a Terra funciona como essa grande instituição de ensino, onde laços são testados e forjados através desse atrito da matéria, como é que funciona o currículo? Porque o texto deixa muito claro que a encarnação não é concebida primordialmente como um castigo, né? Mas como uma necessidade mecânica. Precisamente. A encarnação é descrita como a primeira etapa para o desenvolvimento da inteligência e do senso moral. É a arena onde a consciência precisa agir sobre a matéria, enfrentar obstáculos palpáveis e exercer o seu livre-arbítrio. Todo mundo partindo do mesmo lugar. Exato. Um princípio fundamental dessa filosofia é igualdade no ponto de partida. Porque pensa bem, se existisse algum privilégio na criação, tipo, se algumas consciências já fossem criadas prontas, plenas de sabedoria, enquanto outras precisassem lutar milênios para alcançar o mesmo patamar, haveria uma injustiça flagrante na raiz do universo. Seria como começar um jogo com metade dos jogadores já no nível máximo. Sim, portanto, todos iniciam na exata mesma condição de ignorância e simplicidade. O elemento de punição só entra na equação quando a consciência passa a usar mal o seu livre-arbítrio. Ah, entendi. Quando tem obstinação no erro, o indivíduo atrasa o próprio progresso. Aí ele acaba sendo forçado a repetir existências em mundos inferiores, que são cheios de limitações e angústias. Mas não por uma vingança divina, entende? É como um aluno que repete de ano, é uma consequência natural das escolhas dele. É a lei de causa e efeito em ação. Bom, isso faz sentido na estrutura de um aprendizado através de sucessivas tentativas e erros. Mas eu confesso que, ao mergulhar nessa parte da leitura, eu encontrei um ponto de forte atrito lógico. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. Se o objetivo primordial de assumir um corpo denso é interagir com a matéria, enfrentar desafios, fazer escolhas morais e desenvolver a inteligência, como é que essa filosofia justifica as mortes prematuras? Ah, essa é uma questão pesadíssima. Poucos anos de idade. Numa visão puramente mecânica dessa escola cósmica, uma encarnação tão curta parece ser uma matrícula inútil. Não houve tempo para ação material, nem para desenvolvimento intelectual ou uso do livre-arbítrio. Como os textos abordam uma questão de tamanho peso emocional e aparente falta de propósito prático? Essa é, sem dúvida, uma das indagações mais densas que o material procura responder.
E a abordagem exige da gente uma visão de longo prazo sobre as conexões humanas. A premissa central que o texto defende é que a inteligência universal não produz eventos desnecessários. Deus não faz nada inútil. Tá, mas qual a utilidade de uma vida tão efêmera? Se a encarnação e o desencarne ocorrem tão rapidamente, esse evento tem uma função específica. Só que ela pode não estar focada no intelecto da alma que está partindo. Como assim? A fonte argumenta que o retorno à matéria, muitas vezes no mesmo ambiente junto aos mesmos indivíduos do passado, serve como um poderoso mecanismo de choque e reajuste. Uma vida extremamente curta atua, na gigantesca maioria das vezes, muito mais sobre os pais e familiares ao redor do que sobre o próprio espírito que habita aquele corpinho infantil. Espera aí. Ou seja, o propósito daquela breve passagem não está no acúmulo de conhecimento intelectual para a criança em si, mas no impacto emocional que a chegada e a partida rápida causam no núcleo familiar. Exatamente. A dor de uma perda precoce tem o poder de dilacerar o egoísmo, o orgulho e as durezas do caráter de uma forma que décadas de uma vida tranquila jamais conseguiriam. Caramba! Ocorre um processo de nivelamento moral através do luto. Muitas vezes, a fonte explica, trata-se do reajuste de antigas relações onde faltou cuidado ou responsabilidade no passado. Aquele impacto profundo gera empatia, quebra velhas barreiras de orgulho e força o desenvolvimento da solidariedade e do afeto puro entre os que ficam e aquele que parte. O evento atua como um catalisador emocional indispensável na trajetória daquele grupo, então. Sim, trata-se de uma rede de causa e efeito muito mais complexa e interligada do que a trajetória isolada de um único indivíduo. E à medida que essas lições são absorvidas e as consciências avançam, a própria necessidade desses sofrimentos densos se altera. A escola vai ficando menos pesada. Isso. Os textos explicam que o limite dessa encarnação material, pesada, acaba quando o espírito atinge graus superiores de purificação. Em mundos mais avançados, os corpos deixam de ser esse invólucro grosseiro, sujeito a doenças crônicas e desgastes extremos. Eles viram o quê? Eles passam a ser algo menos material, quase fluídico, diáfano, que se funde e se harmoniza muito mais com a natureza luminosa do espírito do que com esse peso da matéria que a gente conhece aqui na Terra. Uau! Então, chegando à reta final da nossa análise, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente? O que a gente percebe é uma reconfiguração completa na forma de observar a jornada humana e essas antigas escrituras judaico-cristãs. Sem dúvida, muda tudo. O que, em séculos passados, pareciam narrativas místicas ou dogmas sobre mortos levantando fisicamente de tumbas e aquelas ameaças de separação familiar eterna, revela-se aqui como uma tentativa inicial da humanidade de explicar uma lei universal de aprendizado constante. Uma mecânica evolutiva. Exato! E quando se pensa nisso, sabe, independentemente de crenças individuais, essa matriz de pensamento oferece para a nossa audiência uma ótica incrivelmente estruturada para lidar com os atritos e as tragédias do mundo. Traz um sentido para a dor. Sim, as aparentes injustiças de nascimento, a dor das perdas, as relações familiares difíceis que testam a nossa sanidade, não aparecem mais como eventos aleatórios de um cosmos caótico, tipo uma punição aleatória. Surgem como desafios cirurgicamente calibrados para parar as arestas do nosso caráter e transformar inimigos em aliados. A matéria orgânica, por mais densa que seja, torna-se só a ferramenta temporária dessa longa jornada de aperfeiçoamento. E essa ideia de aperfeiçoamento contínuo nos conduz a uma reflexão final que eu acho muito instigante, que serve para ecoar na mente de quem está escutando a gente hoje. Diga. O material sinaliza claramente que o nosso destino evolutivo envolve habitar corpos cada vez menos densos, né? Como eu falei, envoltórios que se tornam luminosos, quase translúcidos. Os corpos diáfanos. Pensar, atualmente, é exatamente a espessura grosseira do nosso corpo físico que possibilita a hipocrisia. A matéria densa é o escudo perfeito. Ela nos permite ocultar as nossas reais intenções, nossos preconceitos e nossos pensamentos mais obscuros por trás de sorrisos sociais e conveniências bem treinadas. Nossa, é verdade. A gente usa a carne como máscara. Exatamente.
Sendo assim, fica uma questão para todo mundo continuar elaborando mentalmente depois que o áudio acabar. Como é que seria a dinâmica da nossa sociedade, dos nossos casamentos e das nossas relações familiares, se a gente acordasse amanhã no mundo onde a nossa verdadeira natureza espiritual transparecesse e não pudesse mais ser camuflada? É de dar um nó na cabeça. Estaríamos realmente preparados para conviver em um ambiente onde é totalmente impossível esconder de nossos amigos e principalmente dos nossos desafetos quem nós de fato somos por trás da máscara de carne?